Olá, tudo bem? Eu sou o Sérgio Silva, da Gestão RH Seguros, e este é o Benefícios em Pauta. E a pauta de hoje é como realizar o planejamento sucessório empresarial. E para isso, eu precisava convidar uma pessoa que eu conheço e que eu gosto bastante, que é o Ricardo Bergamo. O Ricardo, ele é superintendente da MAG Seguros, superintendente comercial aqui da nossa região, da região de Campinas. O Ricardo também é embaixador do Instituto de Longevidade do Grupo MAG e é um especialista em seguros de vida e previdência privada. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Prazer, obrigado pelo convite. Prazer estar contigo aqui. A gente já se conhece já há alguns anos e agora falando de um assunto que a gente gosta bastante, né? É verdade. Ricardo, antes da gente chegar propriamente no nosso tema, tem duas coisas que eu gostaria de te perguntar antes. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco do Instituto de Longevidade do Grupo MAG. Como é que é, o que ele faz, como é que você participa também desse grupo da MAG? Bacana. O Grupo Mongeral, né, no qual eu atuo hoje, o Grupo Mongeral Aegon, ou MAG, uma abreviatura disso, fica mais fácil, né, Mongeral Aegon Group. Ele tem também uma entidade sem fins lucrativos, do qual é o Instituto de Longevidade. E eu tenho o prazer também de atuar como embaixador, às vezes convidado para falar em empresas, entidades públicas, etc., sobre o tema. E dentro do Instituto tem vários estudos, tem o blog, tem o site, convido a todos, inclusive, para acessarem, com várias informações gratuitas, novidades, e alguns estudos que faz também o Instituto de Longevidade. Tem um recente agora falando da cartilha do consumo consciente, o estudo da longevidade financeira. Então, como ter uma longevidade financeira ao longo, né, da nossa vida, não só na terceira idade, mas ao longo da vida, para ter uma vida ali financeiramente saudável. Faz uma série de estudos do qual muitos órgãos públicos e até a sociedade em geral usam. Por exemplo, Sérgio, o IDL é um estudo inovador que é o Índice de Desenvolvimento Urbano de Longevidade, onde a MAG, com apoio ali do FGV e tudo mais, ela faz o estudo baseado em dados sociais, econômicos, de todos os municípios, de todas as comunidades, e quais elas são mais adequadas para a terceira idade, para a melhor idade, né, viver. Então, baseado nesses estudos, o que está bom em cada comunidade? O que poderia melhorar em cada comunidade? Isso, muitos órgãos públicos usam esse material, saem relatórios por região ou mesmo por municípios bem consolidados, onde os órgãos ali, as entidades sociais, as prefeituras podem pegar e falar, puxa, eu posso atuar aqui. Está aqui um estudo completo no que eu estou bom, no que eu posso melhorar, no que pode ser uma pauta pública para melhorar a qualidade de vida. E aí eu finalizo dizendo que quando um município é bom para o idoso viver, que tem ali né, educação, saúde, segurança, etc., é bom para todo mundo viver. Interessante. Logo que você começou a falar, você disse que eu sou convidado por algumas empresas para falar sobre o Instituto, né? Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais, se alguma empresa quiser saber um pouco mais o que é o Instituto de Longevidade do Grupo MAG, você também faz isso? Faço. Com o maior prazer, uma visita que eu faço de forma como convidado, gratuito. Tem alguns convites, inclusive, que eu vou fazer nos próximos meses. E pode sim convidar, falar, puxa, Ricardo, eu gostaria que falasse aqui, porque são assuntos, né, principalmente de gestão financeira, que de forma geral a população brasileira é bem carente, né? E aí estão os dados, inclusive, de endividamento e tudo mais. Quando a gente dá uma educação, traz ali uma luz, né, de forma clara, simplificada para o dia a dia, sem grandes gurus, sem grandes fórmulas mágicas, é no dia a dia mesmo, faz todo sentido. Então imagina levar isso para um colégio, para uma faculdade, para os colaboradores da sua empresa, né, que isso afeta inclusive a produtividade, a qualidade de vida, e não está na cabeça ali de endividamento, de etc. Poxa, eu tenho uma educação financeira, então a gente apoia nisso também. Aquela história do não consigo sair do vermelho, né? Tá com saldo sempre com alguma dificuldadezinha. Então,
com essas ferramentas, né, Isso. o Instituto consegue auxiliar as pessoas para que possam, de uma maneira prática, como você disse, Sim. né, não tem, né, você usou até o termo, né, nada de um grande guru, né, uma coisa mais prática para que as pessoas possam fazer isso também. É isso. Prática, isso. Com ferramentas simples, seja de planilha financeira, seja de dicas de como utilizar, dicas para o dia a dia. Às vezes as pessoas até se sentem confortáveis e traz aquela questão pessoal dela, olha, eu estou aqui com uma dúvida entre amortizar meu financiamento ou fazer outra coisa, o que eu faço? Aí entra ali no detalhe, né? Uhum. Porque as pessoas carecem realmente desse tipo de informação e não sabem o que fazer, às vezes está perdendo dinheiro porque tomou a decisão errada financeiramente falando. Muito Então bom. tem esse momento de esclarecimento. Que legal. Muito bom saber um pouco mais sobre o Instituto de Longevidade do Grupo MAG. O Ricardo, aquela segunda pergunta que eu te falei, né, antes da gente entrar no nosso tema, eu não podia perder essa chance. Você que é um especialista em seguro de vida e um especialista em previdência privada, eu queria aproveitar para tocar no assunto com você que houve uma mudança com relação à tributação dos planos de previdência no começo do ano. E se eu não estiver enganado, foi agora no mês de agosto mesmo que aconteceu uma nova atualização que a Receita fez, né, com relação a essas mudanças. Queria que você desse uma pincelada nesse assunto para a gente também. Lógico. Antes de mais nada, Sérgio, falando de previdência, né? E eu que vou puxar um pouquinho a sardinha, mas é uma história muito bonita que não só me orgulha, mas eu entendo que poderia orgulhar todos os brasileiros. O Grupo Mongeral, fundado lá em 1835, é a primeira iniciativa de previdência do Brasil, né? Então, uma empresa que em janeiro agora de 2025 completará 190 anos de atividade ininterrupta, nunca fechou a porta, quase 200 anos. Uma empresa nascida no Brasil, na época do Império, e hoje uma multinacional, né? Olha que orgulho. Mas o que eu quero dizer, é a primeira iniciativa de previdência do Brasil muito antes do próprio INSS, como a gente conhece hoje. Você falou, a hora que você começou a falar, né? Falar, eu sou da MAG, da Mongeral, e eu como corretor de seguros, eu sou da época onde não era Grupo MAG, era só da Mongeral, né? Então, eu gosto muito de falar dessa história da Mongeral, da sua criação, né? E quando a gente pensa que a MAG vai fazer 190 anos, de 1835 é antes da República, é da época do Império ainda, né? Que já existia essa preocupação, de alguma forma, de pensar, acho que nos servidores, né? Perfeito. Do reino, a gente pode dizer, né? Porque nessa época você não era república ainda, né? Então, assim, é realmente uma história muito bonita da Mongeral. Sim. 190 anos de atividade ininterruptas, como você mesmo disse. E pegando um gancho aqui, já que você levantou a bola para essa história tão linda, remete ali uma época que fazia pouco tempo que o Brasil tinha a independência, né? 22, então 1835, carecendo ali, não tinha nenhuma previdência social, nada disso. Uhum. Então foi criado, à época, para proteger primeiramente os servidores, né? Uma espécie de INSS da coroa, do Império, né? Os servidores e os militares, e a grande preocupação da época nem era tanto a aposentadoria, era principalmente a pensão. Por quê? Porque a expectativa de vida à época, 1835, era 30 anos, Sérgio. Então eu e você já seríamos quinta idade lá. Temos passado dessa fase já. 30 anos à época. Mas a grande preocupação era na perda, na ausência ali do homem, né, provedor. A viúva, as mulheres, como regra, não trabalhavam e as crianças também não. Então, na ausência desse provedor, o homem, o pai da família, a família ficava desassistida. Né? Aquela questão de prover os órfãos e as viúvas, numa época que não tinha previdência social. Sim. Então, era a questão muito da pensão, né? E depois veio a questão mais latente da previdência e tudo mais. Mas sim, estamos falando de uma época de Dom Pedro I, que saiu do Brasil, voltou para Portugal, Dom Pedro II, Tríplice Regência. Eu costumo brincar que eu relembro muita gente das aulas da tia Terezinha da terceira série. É um pouco dessa época. É legal. E com relação às mudanças da Previdência, que eu te falei no começo? Vamos agora para 2024, né? Isso, exatamente. Demos um salto aí no tempo, mas a gente precisa acompanhar. E
e tudo que é bom, né, ele precisa ser atualizado, tem que ser modernizado. A Previdência no Brasil, Previdência complementar, a gente está falando, tem um regime da Previdência Social, né, o regime próprio, geral, e aqui a gente fala da Previdência complementar, que como regra, o nome mesmo já traz esse entendimento, ele complementa o que é compulsório ali do regime geral, né? Então essa previdência complementar do qual muita gente tem, e as pessoas estão cada vez mais buscando ter, porque entenderam que com a reforma, e com reformas que eu tenho convicção que hão de vir, se faz muito mais necessário ter ali por si só a sua previdência privada, complementar própria. O que mudou? E aí foi uma mudança muito positiva, tá, Sérgio? Hoje a previdência no Brasil complementar, a pessoa que faz essa previdência, ela opta entre duas possibilidades de regime de tributação. Ela vai ser tributada, ponto. Ela vai ser tributada. Se é sobre o montante, se é só sobre o rendimento, isso tem formas de previdência, né? Sim. PGBL, o fechado, a instituição fechada, né? Mas também, como é que eu vou ser tributado? É regime progressivo ou regime regressivo? Né? O progressivo, a grosso modo, é aquele que a gente conhece, quanto maior a renda, progride ali o valor do imposto que imposto vai ser tributado. pago. Pode ser nada, pode ser zero, né? E aí vai 7,5 até os 27,5, como a gente conhece. Uhum. E tem o regressivo, que é basicamente aí a grande variável, enquanto um é valor, quanto mais ganha, mais tributa, por isso que é progressivo. A outra grande variável é o tempo. Quanto mais tempo do investimento feito ali na Previdência, menor é a tributação. Então começa com 35% e vai caindo, cada 2 anos cai 5%, até 10% ali, Até que é o no mínimo. máximo 10%. O que a gente percebe, né, no mercado, quando a gente conversa com os clientes, quando nós falamos de previdência privada, antes dessa mudança, né, ele precisava fazer a opção já pelo tipo de regime tributário que ele está aqui, né? Falou, então quero fazer uma previdência privada hoje e eu tenho certeza, eu tenho uma reserva suficiente, é realmente um complemento que eu quero fazer, então eu vou conseguir contribuir por esses muitos anos, por mais de 10, 20, óbvio que depende da idade de cada um, mas vamos dizer que seja por mais de 10 anos. Então, eu vou dar preferência pelo regime tributário. Ou não, não tenho certeza, pode ser que aconteça alguma coisa, eu prefiro o outro tipo, né? Então, era uma dúvida, e era uma decisão difícil às vezes para o cliente. Sim. Eu percebia isso, que nas nossas conversas com os clientes, a gente percebe isso, né? Então, agora vai ficar mais fácil. Muito. E aqui até para exemplificar, no momento, né, como especialista, às vezes para você recomendar, você tinha que fazer uma série de perguntas para entender do Sérgio, qual que é a intenção do Sérgio, né? Fazer um investimento longo prazo, curto prazo, tirar, além disso tem outras rendas, enfim, eu tinha que fazer ali uma série de perguntas da sua intenção para poder recomendar se era melhor o regime progressivo ou regressivo. Agora acabou. Agora o próprio contribuinte, ali, a pessoa dona ali da sua previdência complementar, no momento da sua retirada da reserva ou do primeiro resgate parcial, nesse momento ela pode optar, a partir de agora dessa nova legislação, que é de janeiro, mas que na verdade teve uma instrução normativa da Receita Federal, Sérgio, agora em agosto. Nós estamos em agosto, dia 8 de agosto. Que regulamento, porque falou de tributação, a Receita tem que opinar. Tem que opinar, tem que dar a normativa de como é que vai ser essa tributação. Então, eu estou falando de uma legislação deste ano, que agora muda no seguinte, olha, você não é mais obrigado a optar pelo regime de tributação, que você pode ficar com a sua previdência 10, 20, 30 anos ou mais. Agora, você pode optar quando você for retirar. Quando você for disparar a sua renda. Isso, ou a primeiro resgate parcial ali, que também é uma possibilidade. Ali você opta. Puxa, agora eu quero regressivo e progressivo. Eu costumo comparar